pessoal, boa tarde. Hoje na nossa disciplina de gramática, na quarta-feira, dia 21 de outubro, nós iremos para a página 240, verbos irregulares, fazer, por, ir. Aí nós temos o nosso texto que diz assim, gente, ó. Então, eu pulo corda, brinco de roda, solto pipa de montão. E cada coisa que faço, salta de alegria meu coração. Aí, no ponto, fala assim. Veja o exemplo e complete. Verbos do texto, nós temos o faço. Verbos no infinitivo, nós temos fazer, que ele é segunda conjugação, certo? E verbos do texto, nós já temos aqui o solto e solta, e salta, desculpa. Aí, verbos no infinitivo, vocês vão colocar ele, vão dizer, pessoal, qual é a conjugação que ele tá. Se é a primeira conjugação ou se é a segunda conjugação, tá bom? Segunda questão, ele diz assim, observe e compare os verbos conjugados. Verbos de segunda conjugação, que é o presente do indicativo. Aí nós temos aqui, ó, o correr, que a terminação é R, e o fazer, tá bom? Aí temos aqui, ó, eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Segue modelo de conjugação. Aí tá aqui, ó. No outro é faz. E ele conjugado é fazer. Aí ele fala assim: eu faço, tu faz, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Não segue o modelo de conjugação. O primeiro, ele segue o modelo de conjugação. Já no segundo, ele não segue o modelo de conjugação. Aqui em cima, ele diz assim, ó, os modelos de conjugação dos verbos regulares foram apresentados na lição 27. Então, qualquer dúvida, vocês vão lá na página 27, na lição 27, e observem os modelos, tá bom, gente? Página seguinte, na página 241, na letra A, ele diz assim: comparando os verbos correr e fazer, que alterações você observa no verbo fazer? Aí você vai dizer qual foi a alteração que você observou lá nesses verbos, tá bom? Veja, verbo correr segue o modelo de conjugação, verbo regular. Verbo fazer não segue o modelo de conjugação, sofrendo alterações, verbo irregular. Então, o que a gente pode observar aqui, gente? Se o verbo ele não sofre, se ele segue o modelo de conjugação, ele é chamado de verbo regular. O verbo, se ele não segue o modelo de conjugação, que ele sofre alterações, né? Eles são chamados de verbos irregulares. Verbo regular, ele segue o modelo de conjugação sem sofrer alteração, e verbos irregulares, ele não segue o modelo de conjugação e sofre alterações, tá bom? Aí nós temos o conceito aqui, ó. Verbos irregulares é aquele que sofre alterações, não seguindo o modelo de conjugação, tá bom, gente? Na terceira questão, ele diz assim: escreva verbo regular ou verbo irregular. Correr segue o modelo de conjugação. Então, ele é o quê? Um verbo regular. Fazer, ele não segue o modelo de conjugação. Então, ele é o quê, gente? Um verbo irregular. Nesse fique de olho, ele diz assim: para verificar se o verbo é irregular, deve-se conjugá-lo no presente e ou no pretérito do indicativo. Se houver irregularidades, eles aparecerão nesses dois tempos. Então, para você identificar se o verbo ele é regular ou irregular, você vai conjugar eles, tá bom? Vai conjugá-los no presente, no pretérito perfeito do indicativo. Se ele não sofrer alteração, se ele seguir as conjugações, a conjugação normal, ele é verbo regular. Se ele não seguir, se ele sofrer alterações, ele é verbo irregular, tá bom, gente?
São irregulares os verbos fazer, pôr e poder, saber, trazer, vir, entre muitos outros. Veja a conjugação dos verbos irregulares, fazer, pôr e ir. Aí nós temos aqui a conjugação deles, gente, ó, tá bom? Ó, certo? Verbo fazer, segunda conjugação, modo indicativo. Presente, eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Pretérito imperfeito, fazia, fazias, fazia. Fazíamos, fazieis e faziam. Pretérito perfeito, fiz, fizeste, fez, fizemos, fizestes, fizeram. Pretérito mais que perfeito, fizera, fizeras, fizera, fizéramos, fizereis e fizeram. Futuro do presente, farei, farás, faremos, fareis e farão. E pretérito e futuro, futuro do presente, futuro do pretérito. Faria, farias, faria, faríamos, faríeis e fariam. Formas nominais. Aqui nós temos a forma no infinitivo, que é o fazer, gerúndio, que é o fazendo, e o particípio, que é feito. Tá bom, gente? Continuando, nós temos aqui o verbo pôr, segunda conjugação, modo indicativo. Vocês vão fazer a leitura como se conjuga em cada tempo. No presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito e as formas nominais dele, gente. No infinitivo, no gerúndio e no particípio. O outro é o verbo ir, segunda conjugação, modo indicativo. Também vocês vão ver os tempos deles e as formas deles, tá bom? Faça uma leitura atenciosa. Na atividade, no exercício da página 242, nós temos aqui, ó, leia. A mãe assustada pergunta às filhas: o que vocês fizeram? A primeira diz: eu lavei a louça. A segunda: e eu enxaguei. E a terceira termina: e eu estou varrendo os cacos. Escreva os dois verbos do texto. Aí você vai observar. Escreva os 8 verbos do texto, gente, desculpa. Aí você vai identificar dentro do texto e irão escrever na letra A, tá bom? Os verbos dele. 8 verbos, pessoal. Na letra B, ele pede para você completar. Complete. Verbo fizeram. Aí vai completar ele no infinitivo. Na conjugação, vai dizer qual é a conjugação que ele pertence. Vai ver qual é a pessoa, se ele é singular ou plural. E o tempo, se é pretérito perfeito do indicativo, se é pretérito mais que perfeito e assim sucessivamente. Observem a tabela, tá bom? Que lá tem todas as conjugações. Agora conjuga esse verbo irregular nos tempos pedidos. Aí você vai conjugá-los nos tempos pedidos. No presente do indicativo, o verbo fazer, pretérito perfeito do indicativo e o futuro do presente do indicativo. Aí na segunda questão, vocês vão ler. A primeira diz: eu lavei a louça. Agora observe. Diz, do verbo dizer, é a segunda conjugação. Presente do indicativo. Eu digo, tu dizes, ela diz. O verbo dizer é um verbo regular ou irregular. Gente, o verbo diz. Aqui, o verbo dizer, ele foi acrescentado, a terminação é R, certo? Então, ele não seguiu a conjugação normal, né? Ele sofreu alteração. Então, ele é o quê? Verbo irregular, tá bom? Justifique sua resposta. Ele sofreu alteração, não foi? Então, se sofreu alteração, gente, ele é verbo irregular. Continuação do exercício, nós temos aqui a terceira questão, que é para vocês lerem. Depois, na letra A, vocês vão completar com os verbos irregulares destacados no texto, observar os verbos lá e completar, certo? Depois, você vai conjugar o verbo irregular nos tempos pedidos. Gente, observem as páginas seguintes que tem as conjugações deles. Observem como conjugar, tá bom? Quarta questão, página 245. Quarta questão, A, B. E vamos até, pessoal,
E vamos até a página 246. Nesse Fique de Olho, ele diz assim, ó. O verbo pôr e seus derivados, compor, repor, pertencem à segunda conjugação. Vem de poer, pôr, esse e ainda permanece em algumas formas verbais ou palavras derivadas. Tu pões, ele põe, eles põem, sol poente, galinha poedeira. Então, gente, aqui ele tem uma explicação sobre o verbo pôr, certo? O verbo pôr e seus derivados, que é compor e repor. Eles pertencem à segunda conjugação. Vem de poer, pôr, e esse ainda permanece em algumas formas verbais, que eles citaram aqui, ó. Formas verbais ou palavras. Tu pões, ele põe, eles põem. Aí aqui, palavras, ó, poente e poedeira, tá bom? Bons estudos, pessoal, e até a próxima!